Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula, aproveitando para lembrar quem não assistiu a aula anterior sobre figuras de linguagem, que nós hoje vamos dar sequência ao tema, certo? Aproveita para assistir a aula e tem o card aqui em cima disponível, certo? E aproveite para se inscrever no canal da escola, beleza? Então, dando continuidade ao universo das figuras de linguagem, lembrando que figuras de linguagem podem ser chamadas também de figuras estilísticas, recursos estilísticos, recursos expressivos, certo? Hoje nós vamos abordar, dentre as figuras de linguagem, que eu havia dito para vocês e reitero que figuras de linguagem podem ser figuras semânticas, figuras de pensamento, sintáticas ou de construção e figuras sonoras, certo? No vídeo anterior nós vimos sobre as figuras semânticas. Hoje nós vamos ver sobre figuras sintáticas, também chamadas de construção. Ao contrário das figuras semânticas que vão trabalhar com o campo de significação das palavras, agora, aqui nas figuras sintáticas, nós vamos trabalhar com a estrutura sintática que a língua portuguesa oferece. E dentro dessas estruturas, de recursos expressivos, nós temos as figuras relacionadas às figuras de construção. Primeira delas, a elipse. Observe o seguinte exemplo. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. É um trecho, um verso do poema de Sete Faces, do Drummond. O que vai acontecer? A elipse ela vai trabalhar com a omissão de um termo, mas sem prejudicar o sentido dessa frase, dessa mensagem. Por exemplo, na frase, quero mais respeito. O que eu omiti? O pronome eu e omiti o verbo receber no infinitivo. Repare que essa omissão desses termos não interferiu em nada o sentido daquilo que eu quis dizer, certo? Então, a elipse trata de omissões de termos que não comprometem a mensagem, que não comprometem o sentido da frase, beleza? Segundo, zeugma. Zeugma também vai trabalhar com omissões, porém, ao contrário da elipse, para ocorrer zeugma, para você reconhecer essa figura de linguagem, é preciso que algo já tenha sido citado anteriormente dentro do texto. Repare nesse trecho da música, da letra de Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Repare que o que parou, que não aparece mais nos versos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Então a gente nota que houve a omissão do verbo, certo? O verbo ser representado ali era, no pretérito imperfeito. Então você não tem aqui, por exemplo, meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano. Mas antes de todas essas ocorrências já havia citado, já havia aparecido era. Portanto, nessas ocorrências aqui ocorreu zeugma. Silepse. Agora a gente entra num quadro muito delicado. Por quê? A silepse ela vai ocorrer a partir de uma concordância ideológica. Ela pode ocorrer silepse de gênero, de número, de pessoa. Nós vamos ver cada caso. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos. Machado de Assis. Então, o que vai acontecer? Ela é feita, essa concordância ideológica, por isso que ela é dita dessa maneira, ela concorda com um elemento que está implícito. Reparem no exemplo. O casal se atrasou, estavam se arrumando. Opa, tem alguma coisa errada aí. Estavam se arrumando? Sim, está correto, estavam se arrumando. Reparem uma coisa, aqui ocorreu uma silepse de número. Por quê? Porque
né? Você deve pensar que o verbo devia estar no singular, porque casal, para concordar com casal. Negativo. Casal é um substantivo que denota uma coletividade, né? Mais de uma pessoa. Então, toda vez que você tiver algo que indique uma coletividade, mais de uma pessoa, você pode sim fazer a concordância ideológica, portanto, silepse de número. Então, o casal se atrasou, estavam se arrumando. O fato do verbo ter pluralizado é com a ideia de que um casal, obviamente, não é formado por uma pessoa, e sim mais de uma pessoa. Outro exemplo, o brasileiro, somos patriotas. Ocorre a silepse de pessoa, por quê? Essa flexão verbal aqui, ela está concordando com o pronome nós. Significa que você está se incluindo nesse grupo de povo brasileiro, certo? Então, concordância ideológica, representada aqui neste caso por silepse de pessoa. Outra questão, outra possibilidade de concordância ideológica é através da silepse de gênero. Reparem, Rio de Janeiro é animada. Que isso? Rio de Janeiro é animada? A Adriana ficou maluca? Não, não fiquei maluca não. Preste atenção. Rio de Janeiro é animada. Este adjetivo aqui, ele está concordando com a ideia da palavra cidade, que é feminina. Por isso, silepse de gênero. Beleza? Então, o silepse basicamente trabalha com o universo de uma concordância ideológica. Pode ser através de gênero, de número e de pessoa. Próxima figura de construção. Hipérbato, também chamado de inversão. Vamos lá. Dentro da língua portuguesa, vocês sabem que existe uma estrutura, uma ordem de você organizar sujeito, predicado, complementos, certo? Quando isso ocorre, nós dizemos que a frase ela está numa ordem direta. Ordem direta porque segue-se uma ordem, sujeito, predicado, complementos, certo? Mas, como recurso expressivo, recurso estilístico, figura de construção, o hipérbato ele vem para bagunçar o coreto, vamos dizer assim. Ele acaba invertendo a ordem direta da estrutura frasal. Observe que no nosso hino nacional isso ocorre de uma maneira completamente embaraçosa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Quando você tem uma inversão, como eu estava falando, sujeito, verbo, objeto, complementos, você tem uma ordem indireta, também chamada de uma ordem inversa na estrutura frasal. Outro exemplo, dorme tranquila a menina. A ordem natural seria a menina dorme tranquila. Então, observe que aqui neste exemplo, nós também temos uma inversão nessa ordem direta. Quando a inversão ela é muito violenta, como é o caso desse trecho do hino nacional, esse hipérbato, prestem atenção, inversão violenta, recebe o nome de síntese. E quando especificamente da posição do adjetivo, ela vai se chamar hipálage. Por que eu resolvi colocar esse adendo aqui no hipérbato? Porque, por vezes, né, vamos dizer assim, em algumas gramáticas, vocês têm, não tem o hipérbato, mas aparece hipálage. Ou você tem síntese junto com hipérbato, mas não aparece hipálage. Todos eles trabalham com a ideia de inversão na estrutura da frase. O hipérbato, quando é uma coisa mais sutil, dorme tranquila a menina. Eu entendi o que quis dizer, tudo bem. Agora, quando tem uma inversão muito violenta, que você se confunde, quem é o sujeito, quem é o complemento, não estou entendendo mais nada. Aí a gente chama de
síntese. E quando é em relação à inversão do adjetivo, hipálade. Então, olha como é que ficaria na ordem direta esse trecho do nosso hino. Das margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Repararam? Olha como é que foi uma inversão extrema, radical nessa estrutura de ordem direta. Outro exemplo. Naquele dia, minha avó cozinhou sonolenta. Neste caso aqui, a gente teve a mudança, de posição, a inversão de posição do adjetivo sonolenta. Repare que a intenção aqui nessa frase é apontar que a avó, ela realizou essa atividade, o ato de cozinhar com muito sono. Foi a isso que quis se dar a ênfase, intensificar esse gesto em relação ao ato, à ação de cozinhar da avó, certo? Próximo, polissíndeto. Atenção, procurem, por vezes, dá pra gente fazer isso, não decorar o que significa, mas entender a palavra. Veja bem, o que significa esse poli, vamos dizer assim, esse prefixo aqui poli? Poli vem de muitos. E o síndeto? O que vem a ser o síndeto? Síndeto, eu já escutei isso em algum lugar. Quando você vai estudar orações coordenadas, você não trabalha com os síndetos? Conjunções coordenativas sindéticas? Pescou? Então, olha só, polissíndeto é quando você tem a repetição de síndetos, que são as conjunções coordenativas. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao saber da mágoa balançando, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Temos aqui a repetição da conjunção coordenativa e, portanto, formando um polissíndeto. Ao contrário do polissíndeto, a gente tem o assíndeto. Ué, se poli significa muito, então assíndeto. Esse A aqui está funcionando como uma negação, então significa que não tem síndeto nenhum. É isso? É isso aí. Então, olha só, assíndeto é quando você tem ausência de conjunções coordenativas. Quem vai ocupar o lugar dessas conjunções que não aparecem? A vírgula. Então, repare. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. É uma música antiga, do Raul Seixas, carimbador maluco. E aí, o que você tem? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Temos aqui um caso, ao contrário do que ocorre no polissíndeto, a vírgula separando as sequências dentro da frase, certo? Então aqui a gente trabalha com uma sequência de informações sem a presença do conectivo e. Então, polissíndeto, repetição de conjunção coordenativa. Assíndeto, ausência. Quem aparece no lugar? A vírgula. Anacoluto. O anacoluto é muito curioso. Por quê? Alguns gramáticos até falam que o anacoluto é uma coisa errada. Não reconhecem o anacoluto, por incrível que pareça, como um recurso estilístico, como uma figura de construção, uma figura de linguagem. Acham que isso os mais... não são todos os gramáticos não, tá? Alguns gramáticos assumem essa posição e não reconhecem o anacoluto como uma figura de linguagem. Você só vai reconhecer o anacoluto numa fala. Quando você lê uma narrativa, por exemplo, você está lendo um livro, enfim, você para e eu vou ter que voltar, não entendi nada. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Por quê? Você precisa dramatizar um pouco quando você está lendo uma narrativa para que você perceba o que o autor ali, o narrador, ele quis que você, a forma como aquele personagem de repente quis se expressar ou a forma como ele falou.
Veja bem, o anacoluto ele é considerado como se fosse uma frase quebrada, né? E ele é mais frequente na língua falada que na escrita. E daí, toda vez que você tem uma estrutura sintática que ela é interrompida por um termo ou expressão e em seu lugar aparece outra coisa, uma oração, uma palavra ou período, ocorre um anacoluto. Por exemplo, no nosso dia a dia, né, é muito comum ocorrer o anacoluto, por exemplo, quando você está conversando com uma amiga. Menina, esse chapéu está na moda, esse chapéu que está na moda. Você que gosta de chapéu podia comprar um. Percebe como tem uma quebra, tipo uma quebra lógica de raciocínio? A pessoa estava falando que esse chapéu está na moda. Ah, você que gosta de chapéu podia comprar um. Parece uma coisa um pouco desconexa, né? Um pouco incoerente essa frase quebrada. Então ocorre e você só reconhece numa fala, que a outra pessoa vai entender. Ah, ela estava falando de um chapéu que está na moda e ela sabe que eu gosto de chapéu e deveria comprar um. Mas uma pessoa que está lendo uma narrativa pode ficar um tanto ou quanto confusa. Por isso que alguns gramáticos consideram o anacoluto como um erro gramatical. Nesse trecho aqui de José Lins do Rego, ele disse, narrando, umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas de tão imprestáveis. Imagina, estava-se falando sobre umas carabinas que estavam guardadas atrás do guarda-roupa. E aí do nada surge a seguinte informação, que a gente brincava com elas de tão imprestáveis. Parece que não tem muito a ver, parece que a pessoa, o que você está falando? Você disse que a carabina estava guardada e de repente você disse que você estava brincando com a carabina. Por isso que podem alguns gramáticos considerar o anacoluto como um erro gramatical. Então, uma frase solta, é como se surgisse uma frase solta no meio de uma ideia. Bom, pessoal, e aqui hoje a gente encerra com as figuras de sintaxe ou figuras de construção. Na nossa próxima aula a gente já vai tratar sobre figuras de pensamento. Obrigada pela presença de vocês aqui na nossa aula e até o próximo vídeo.